Sejam bem-vindos a mais uma aula de controle. Nas aulas anteriores, nós vimos como nós abstraímos um sistema real através de um fluxograma e de blocos. Nós vimos que o sistema que nós introduzimos as malhas de controle, nós representamos esse sistema por uma caixinha. Essa caixinha tem entradas, tem saídas que afetam outras caixinhas. A partir de agora, então, nós vamos preencher essas caixinhas que estão representando a relação entrada e saída do sistema por funções de transferência. Nós vamos quantificar quanto uma variação da entrada afeta uma variação na saída. E isso vai ser capturado pelas funções de transferência. Nós vamos ver que o tanque, aquele que nós havíamos descrito inicialmente, ele é capturado por uma função de transferência de primeira ordem, ao passo que a tubulação vai ser capturada ou descrita por uma função que é o tempo morto, certo? Assim como nós vamos ter funções de transferência que vão capturar o efeito do distúrbio, que no caso aqui representado pela temperatura de entrada, na variável de interesse, que é a temperatura de saída. Então, nós vamos capturar aquela forma simplificada que nós fizemos, aquela abstração que foi feita, vai ser traduzida através de funções de transferência. E para que nós possamos fazer isso, nós vamos ver que os sistemas com os quais nós trabalhamos, eles são normalmente não lineares. Então, os sistemas são não lineares. São não lineares. E para nós podermos trabalhar com funções de transferência, nós teremos que ter sistemas lineares com condição inicial lineares com condição inicial nula. Inicial nula. Ou seja, para poder usar o conceito de funções de transferência, nós vamos ter que ter essas duas situações. Isso poderia parecer, no primeiro momento, uma restrição, mas nós vamos ver que, mesmo que o sistema seja não linear, a aproximação, nós vamos poder aproximar o sistema não linear, que essencialmente vai ser uma curva, por uma reta. E esse procedimento de aproximar por uma reta vai fazer com que nós chamamos isso de processo de linearização. O procedimento de linearização consiste em aproximar uma curva por uma reta. Por uma reta. O único sistema que é linear é a reta. Então, por exemplo, nós tivermos um sistema que é assim, a linearização consiste em aproximar por uma reta. E essa reta vai ser uma reta tangente à curva num determinado ponto. E esse ponto onde nós estivermos linearizando o sistema é chamado de ponto de operação. Certo? E, essencialmente, para poder fazer essa linearização, o conceito que nós vamos usar é o da derivada. Logo, quem sabe derivar, sabe linearizar. Certo? Então, é isso que nós vamos abordar na aula de hoje. Para deixar isto claro de uma forma mais simples, vamos usar esse sistema aqui. Esse sistema é o sistema mais simples de todos. Ele consiste no quê? Num tanque
aonde existe uma alimentação de um líquido, por exemplo, água, entrando a uma vazão F aí a descarga desse tanque sai por esse tanque uma vazão F-out. E a quantidade de vazão que sai, ela é dada por esta equação constitutiva, que relaciona o nível do tanque, representado pela letra H, com a vazão de saída. Então, o nível do tanque está relacionado à vazão de saída. O nível do tanque vai ser, então, a variável que está sendo medida e que está relacionado com a letra H, que é o nível do tanque, e que se relaciona com a vazão de saída através dessa equação constitutiva. E essa equação constitutiva ela é não linear. E então nós vamos inicialmente desenvolver o modelo desse sistema, depois vamos linearizar a versão estacionária desse modelo, para depois fazermos a linearização da equação diferencial dinâmica. E em todas essas etapas, nós essencialmente iremos fazer o quê? Derivar. Então, quem sabe derivar, sabe linearizar. Então, vamos começar com a modelagem desse sistema. A modelagem é muito simples. Consiste no balanço de massa. Balanço de massa diz que o acúmulo de massa nesse sistema é igual à massa que entra por unidade de tempo menos a massa que sai por unidade de tempo. Balanço de massa. Só que eu posso representar a massa que está dentro do sistema por ρ vezes o volume. E a massa que entra, a massa específica ρin vezes a vazão de entrada, menos ρout vezes a vazão de entrada. Como nós estamos trabalhando com água, a temperatura ambiente, o ρ dentro do tanque é igual a ρin, que é igual a ρout, e que é uma constante. Não há nenhum problema nessa consideração. Além disso, nós vamos considerar que o volume, trata-se de um tanque cilíndrico, ele é dado pela área da seção transversal vezes o nível. Substituindo isso na equação, nós chegamos, fazendo as simplificações dos ρs, nós chegamos à equação que nos interessa, que é essa aqui. Ou seja, o nível está associado, o nível varia com o tempo, está associado à vazão que entra menos a vazão que sai. E essa é uma equação. Nós temos 3 variáveis nessa equação. É uma equação diferencial, ordinária, de primeira ordem. Nós temos 3 variáveis. Todas essas grandezas que variam com o tempo são as nossas variáveis. Nós temos uma equação. Uma equação permite que eu consiga determinar apenas uma variável, calcular apenas uma grandeza. Nós sabemos Fim, que é a vazão de entrada, mas o nível do tanque e a vazão de saída do tanque nós não sabemos. Para resolver esse problema, nós vamos inserir uma equação constitutiva. Essa equação constitutiva vem de experimentos feitos no sistema que relacionam o quê? A vazão de saída ao ΔP.
a raiz quadrada do ΔP. Certo? Só que o ΔP é o quê? ρGH isso aqui vai ser, o ΔP vai ser ρGH. Rho constante, G constante, sai para fora. Então, tudo isso vira uma constante e a gente pode fazer, então, o quê? Escrever essa equação constitutiva com um coeficiente de descarga e justamente a raiz quadrada de H. Observe que essa é uma equação que vai ser válida somente no caso do escoamento, ser totalmente desenvolvido e mais do que isso, o escoamento ser totalmente turbulento. O que, na realidade, para um tanque pequeno desses, não é bem verdade. Mas vamos assumir que a vazão de saída está associada à raiz quadrada de H, certo? E com isso nós, então, reduzimos, ou seja, adicionamos uma equação e agora o modelo vai ter apenas uma incógnita. Então, o nosso modelo vai ficar assim. Dado uma variação de entrada, nós temos a seguinte equação diferencial com apenas uma incógnita, que é o nível. E se nós soubermos a condição inicial, nós conseguiremos resolver essa equação diferencial, que é uma equação diferencial ordinária, porque depende apenas de uma derivada em relação a uma variável, de primeira ordem, porque a derivada é primeira, então só tem uma derivada, então uma equação diferencial de primeira ordem. Não linear. É uma equação diferencial de primeira ordem não linear. A não linearidade desta equação está associada a este termo aqui. Ó. Esse termo aqui é o que é responsável pela não linearidade. Ou seja, a não linearidade é oriunda deste termo. Então, esse termo é não linear. Por que é não linear? Se eu fizer o seguinte, fizer uma combinação linear, isso aqui é diferente de A raiz quadrada de H1 mais B raiz quadrada de H2. Logo, isso é não linear. Essencialmente, sempre que nós tivermos algo que não é uma reta, será não linear. Certo? E nós vamos precisar, para desenvolver a equação diferencial, ou melhor dizendo, a função de transferência, nós vamos precisar inicialmente linearizar este sistema. Então, nós vamos fazer essa linearização inicialmente fazendo uso dessa equação. Eu vou inserir uma folha para nós podermos trabalhar em cima. E aí nós vamos, então, introduzir o conceito de linearização em cima desse sistema. E vamos introduzir o conceito de linearização usando a equação
estacionária. Então, vamos introduzir a linearização, ou processo de linearização, usando a solução estacionária. Então, a solução estacionária vai ser dada simplesmente fazendo com que a equação diferencial que nós obtivemos ali, ela seja igualada a zero. Então, essa equação diferencial, ela vai ser igualada a zero. Se eu igualar a zero, nós teremos a solução estacionária. Tá. Nós iremos representar a solução estacionária como sendo SS, ou seja, Steady State. Então, nós vamos ter, então, agora não vai ter mais dependência do tempo, vai ser dado um valor estacionário de alimentação, nós teremos um nível de equilíbrio associado a esse valor. Esse nível de equilíbrio vai ser o HSS. Isso aqui igual a zero. Logo, a relação entre o nível estacionário e a vazão de alimentação vai ser relacionada por essa equação aqui. Colocando em evidência o nível, nós chegamos à expressão que vincula a vazão. Então, existirá para cada vazão de alimentação um nível de equilíbrio, dado por essa expressão aqui. Um nível de equilíbrio dado por essa expressão aqui. Se nós plotarmos essa expressão, nós vamos, então, analisar agora esse plot. Então, agora, para facilitar o nosso entendimento, nós vamos considerar que o CD é igual a 1, o que faz com que a expressão que relacione o nível de equilíbrio com a vazão de entrada seja simplesmente uma parábola elevando a vazão de alimentação ao quadrado. Ok, vamos botar isso aqui no sistema. Por exemplo, se a vazão de alimentação é 5 litros por minuto, nós teremos 5 ao quadrado, ou seja, nós teremos 25. E depois 10, nós teremos 100. Nós teremos 100. Isso é uma parábola. 100 e aqui é 25. E aí vamos fazer essa curva, essa parábola. Então aqui nós temos a parábola que relaciona essas duas grandezas. Digamos agora que nós queiramos aproximar essa curva num determinado ponto de operação. Esse ponto de operação nós vamos representá-lo
como sendo F0, F zero, vai ser o ponto de operação. Então, nós vamos representá-lo como F0, o ponto aonde nós vamos linearizar. Então, vamos linearizar o sistema no ponto F0 igual a 5. Então, a esse ponto, nós teremos um nível de equilíbrio, que vamos chamar de H0, igual a 25 centímetros. Quando nós linearizamos o sistema, nós aproximamos, neste ponto, o sistema por uma reta. Então, nós temos uma reta tangente nesse ponto. Essa aproximação dessa reta tangente será... Essa é a aproximação linear do sistema. Aproximação linear desta curva. Isso significa que nós vamos trazer agora e vamos passar a pensar o sistema a partir desse ponto de operação. Ou seja, agora nós trabalhamos com variáveis desvios. Em lugar de pensar nas variáveis nível do tanque, vazão de alimentação, nós vamos trazer o eixo dessas variáveis posicionais para em cima do ponto aonde nós linearizamos. E esse ponto onde nós linearizamos vai ser o nosso ponto de partida, aonde nós vamos agora passar a pensar nas variáveis como sendo variáveis desvios. Nós não vamos mais pensar em F', vamos pensar em ΔF'. O ΔF' é o valor F' menos o F' do ponto aonde nós linearizamos. E assim como nós também vamos passar a pensar em ΔH estacionário, que é o quê? É o valor do estacionário menos o valor correspondente ao ponto onde foi linearizado. Nós não vamos mais usar as variáveis em coordenadas absolutas. Vamos passar a usar coordenadas de variáveis desvios. Ou seja, nós vamos trazer o eixo de referência para cima do ponto de operação. O ponto de operação é o ponto aonde nós estamos linearizando o sistema, aonde nós estamos trabalhando com a planta. E agora nós vamos determinar a expressão para essa reta. E se eu pedisse para vocês a expressão para essa reta, e vocês se lembrarem dos conhecimentos lá do ensino médio, vocês vão ver que a inclinação dessa reta vai ser o quê? Vai ser M, normalmente é usada a letra M para a inclinação dessa reta, vai ser a relação entre a variável de saída, que é o Y, e as abscissas, que é o X. Isso aqui vai ser o ΔH, no nosso caso, em relação ao... aqui vai ser o ΔY, né? E aqui é o ΔX. Em relação ao ΔFI. Isso aqui vai ser o H estacionário menos o valor de referência, o H0, ou ponto de operação, e o F' menos o F' 0. E isso aqui remete ao conceito que a gente aprende no cálculo 1, que é o da derivada. Se eu fizer um infinitésimo disso, eu vou chegar à derivada da curva
avaliada no ponto específico, onde nós linearizamos o sistema. Avaliada no ponto F', 0. Então, a derivada da curva avaliada no ponto aonde nós estamos linearizando o sistema. Essa é a inclinação. Partindo dessa expressão, então, nós vamos ter que o ΔH vai ser o quê? Vai ser derivada nesse ponto vezes o ΔF. Essa é a expressão dessa reta. Essa é a expressão dessa equação, na realidade. E se nós desenvolvermos ela um pouco mais, nós chegamos à expressão em si, que vai nos permitir que nós determinemos o nível associado. Vamos aplicar agora essa equação a um ponto onde nós linearizamos o sistema. Só para nós termos uma ideia clara do que significa essa equação. Então, vamos lá, aqui, F'. Substituindo, nós vamos ter a equação vai ficar, o ponto onde nós estamos linearizando é esse aqui, o nível de equilíbrio é 25, a derivada da função em relação a F' é a derivada de F' ao quadrado. A derivada de F' ao quadrado é 2F'. No caso, porque o CD que nós estamos usando vamos pôr aqui CD sobre o quadrado, que seria a expressão correta, né? Ou seja, então, avaliando no valor, vai ficar 2 vezes 5 sobre 1 ao quadrado. Isso vai ser multiplicado pelo F' SS menos 5, que é o valor aonde nós linearizamos o sistema. Ou seja, a expressão final vai ser o quê? O H estacionário, predito pelo modelo linear, ou modelo linearizado no ponto, vai ser dado por isso aqui. Essa aqui vai ser a expressão relativa à equação. Então, nesse caso específico, ela vai ser, então, a equação dessa reta vai ser essa aqui. Essa é a equação da reta, que está aproximando o comportamento da parábola. O sistema real é esse aqui. Essa é a curva
azul. E o sistema aproximado é o vermelho, que é a curva, que é a reta do sistema, certo? Observem que quando eu estou perto do ponto de operação, aqui, quando eu estou nesse ponto de operação aqui, o erro é zero. À medida que eu vou me afastando do ponto de operação, o erro vai aumentando. O que é o erro? O erro é a distância entre as curvas. Então, à medida que eu vou me afastando do ponto de operação, à medida que eu vou me afastando, o erro aumenta. A gente pode dizer que o erro é o grau de não linearidade do sistema. Ou, em outras palavras, o grau de não linearidade do sistema está associado ao quê? Ao quão bem você consegue aproximar o sistema por uma reta. Quer dizer, então, que o grau de não linearidade depende do ponto de operação, não só do sistema, mas do ponto de operação. Então, por exemplo, se eu fizer uma reta tangente e linearizar o sistema em 100, dados, a gente vai ver que em 100 o sistema é menos não linear. Ou seja, melhor vai ser a aproximação do sistema linearizado. Quanto melhor for a aproximação da reta tangente, melhor vai ser a qualidade do modelo linearizado. Então, essa é a ideia. É o que estou tentando fazer aqui. Nossa parábola também é tortuosa naquele ponto, mas vocês podem ver que a cobertura do modelo linear vai ser maior na região ou no ponto de operação de uma maior vazão. Logo, naquela região, o modelo ou a planta será menos não linear. Certo? Tranquilo até aí? Então, agora nós já temos a linearização do sistema no ponto de operação. Então, resumindo, a linearização consiste em aproximar a curva por uma reta. Essa vai ser uma reta tangente no ponto onde eu linearizei. O grau de não linearidade depende de duas coisas. Depende do sistema. O grau de não linearidade. Não linearidade. Depende do sistema. O sistema é a curva, né? Ou seja, da curva. Da curva. E do ponto de operação. Do ponto de operação. Então, depende dessas duas coisas. Então, para o mesmo sistema, o grau de não linearidade exibido por ele, ou apresentado por ele, vai depender do ponto aonde eu linearizei. E aqui é o exemplo, se eu linearizar numa faixa de vazões maiores, a cobertura da aproximação não linear vai ser melhor. Logo, o sistema vai ser menos não linear. Certo? E outra coisa importante é que quando a gente passa a pensar no sistema linearizado, nós não mais pensamos em variáveis absolutas,
nós passamos a pensar em variável desvio. Então, nós trazemos o eixo de coordenadas para cima e colocamos esse eixo de coordenadas em cima do ponto de linearização. Ou seja, nós colocamos e passamos a pensar em delta FS e delta HSS. Certo? Isso é um conceito extremamente importante, porque quando nós formos falar de função de transferência, logo em seguida, nós vamos sempre ter que pensar em variáveis desvios. E são variáveis desvios em relação ao ponto aonde nós linearizamos o sistema. Certo? Tranquilo até aí? E aí nós chegamos, então, resumidamente, à expressão aqui listada de uma forma mais bonitinha. Então, vamos adiante agora. Nós queremos, na realidade, linearizar o sistema de equações, ou a equação diferencial nesse caso. Nós fizemos até agora a linearização da equação estacionária. Mas o que nós queremos é linearizar a equação diferencial. A ideia essencialmente é a mesma. Só que em lugar de trabalhar com uma equação só, ou em lugar de trabalharmos com uma equação que depende apenas de uma variável, que era o caso estacionário, onde nós introduzimos o processo de linearização, que levou ao surgimento da derivada, nós vamos ter que trabalhar aqui com uma função de duas variáveis. O primeiro passo é nós levarmos o que tiver do lado esquerdo da equação para o lado direito. Eu posso ter um A de H, que depende, ou seja, a seção transversal depender da altura. Aí eu teria um A de H, que seria um tanque com formato diferente, formato cuia. Se tiver um tanque com formato cuia, eu vejo que a seção transversal ela é dependente da altura. Certo? Ela é dependente da altura. Então, o formato cuia seria uma seção transversal dependente da altura. Certo? Então, é sempre interessante levar tudo que tiver do lado esquerdo do lado direito, porque a derivada já é um operador linear. Já é um operador linear. Ou seja, satisfaz o seguinte: satisfaz a seguinte propriedade. Se satisfaz a seguinte propriedade, é um operador linear. Então, a derivada aí não precisa se preocupar. Já é linear. Certo? Então, ela já é linear. Vou apagar aqui, porque nós precisamos de espaço. A parte não linear está associada a essa equação. Então, a parte não linear está associada a essa equação. Nós vamos estender a mesma ideia. Agora tem duas variáveis. Essa é uma função
de duas variáveis, agora nós temos duas variáveis aqui associadas, nós temos o nível e a vazão de alimentação. E nós vamos expandir isso em série de Taylor. A expansão disso em série de Taylor é dado pelo quê? Vai ser aproximado pela função essa avaliada no ponto aonde nós linearizamos, que no nosso caso é o zero, representamos como zero, mais a derivada agora, mas só que a derivada dessa função em relação a cada uma das variáveis. Avaliada onde? No ponto estacionário, ou seja, H0, F in 0. Vezes, derivei em relação a H, multiplico por H, delta H. É a variável desvio. A mesma coisa agora a derivada dessa função em relação a f in H0, f in 0, vezes delta f in. Mais termos de ordem mais elevada. Ordem elevada. Vou pôr 2 aqui. Só que esses termos de ordem elevada são não lineares. E eu quero uma aproximação linear. Então, eu vou jogar isso aqui fora, os termos de ordem mais elevada, e vou ficar só com a aproximação linear. E nessa aproximação linear, a variável desvio agora, como ela é dependente de t, vai ser o h de t menos o h0. E o delta f in de t vai ser o f in de t menos o f in 0. Substituindo isso naquela expressão, nós vamos então pegar o nosso sistema original e vamos, que é dado por isso aqui, esse é o original, nós vamos aproximar isso aqui por isso aqui. Mas observem que H0 e F in 0 correspondem à solução estacionária. Pelo fato de corresponderem à solução estacionária, nós vamos ter esse valor igual a zero. Ou seja, esse valor é igual a zero, porque H0 e F in 0 correspondem à solução estacionária. Então, eles correspondem à solução estacionária. Então, eles satisfazem a equação. São as coordenadas estacionárias. Logo, a linearização vai... Além disso, antes de nós darmos seguimento, observem que do lado de cá nós temos um ΔH. E aqui do lado de cá nós temos H. Mas eu sei que o DH, ou melhor dizendo, a derivada da variável desvio vai ser o quê? Vai ser H de t menos H0 dt. Certo? E isso aqui vai ser igual
Como a derivada é em relação a H0, isso aqui vai ser igual a zero, porque é uma constante. Logo, a derivada de h de dt é igual à derivada do ΔH em relação ao t. Então, para deixar a equação mais bonitinha, nós vamos escrevê-la da seguinte forma. Então, linearizar vai ser o quê? dH dt é igual a f de HFin. Isso aqui na versão linearizada vai ser derivada em relação da variável desvio igual a derivada do f em relação a h avaliada no estacionário vezes ΔH mais a derivada desse funcional em relação a Fin avaliada no instante zero ou na coordenada zero vezes delta Fin. Esse aqui depende do tempo, esse aqui depende do tempo, esse aqui depende do tempo e esse aqui é uma constante. Vamos chamar isso aqui de A e isso aqui vamos chamar de B. Porque vão ser números avaliados na condição estacionária. Certo? Então, se nós aplicarmos isso nesse sistema aqui, nós chegamos. A versão linearizada é essa expressão. Se nós avaliarmos essa derivada aqui em relação a Fin, vai aparecer o Fin aqui, ó. Logo, a derivada vai ser 1 sobre H. Essa derivada aqui vai ser 1 sobre H. Já essa outra derivada aqui, é onde aparece o H aqui, vai ficar CD sobre 2A raiz quadrada. E aí eu avalio na condição estacionária, que é o H0. Então, para cada H0 de equilíbrio, isso vai dar um número. Isso aqui já é um número em relação a Fin. Se nós substituirmos agora o H0 por F0 CD, nós podemos escrever essa expressão, substituindo então agora o H0 aqui dentro, nós chegamos a essa expressão que seria a aproximação linearizada dessa equação aqui de cima para qualquer valor de f em zero. Então, com isso, nós temos então a aproximação linear dessa equação não linear. Então, esse aqui vai ser sempre um valor, para cada valor de Fin, nós teremos uma equação aproximando aquela original. Certo? Esse aqui vai ser uma constante para cada valor de Fin. Isso aqui vai ser uma constante, já é uma constante, porque a A é uma constante nesse caso. Certo? Então, é isto aí. O próximo passo, no próximo vídeo, nós vamos ver, então, como nós obtemos uma função de primeira ordem. Uma função de transferência de primeira ordem.